Pensando em uma reformulação de elenco para a próxima temporada, o Internacional já coloca na pauta a primeira opção que vira um alvo importante para o mercado de transferências. O colombiano Marino Hinestrosa, de 23 anos de idade, é o jogador tido como prioridade para ser contratado pelo Internacional na virada do ano. As negociações do Atlético de Medellín com clubes brasileiros acabaram não se concretizando, o que faz com que o jogador seja mais acessível no final deste ano de 2025. A gente fala sobre esta possibilidade e o valor de investimento que o Inter vai ter à disposição agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo eu quero falar sobre a busca colorada por reforços no final deste ano de 2025 para pensar em 2026, um ano que deverá marcar uma remodelação no elenco do Internacional. O Inter vendeu o Wesley e o substituto para este jogador já está definido nos bastidores. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo sem você sair de casa. Pode parcelar IPVA, licenciamento, multas que não chegaram na porta da tua casa em até 12 vezes no cartão de crédito. A outra dica que eu te dou é que se tu usar o cupom ADUPLA20, tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay dá para você, condutor. ZAPAY, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? O Inter volta a colocar na pauta um jogador que havia saído, mas que foi o sonho do Internacional em determinado momento da temporada. Eu falo de Marino Hinestrosa, atacante de 23 anos de idade, colombiano, que teve passagem pela base do Palmeiras e pertence ao Atlético Nacional de Medellín. Foi ele o principal jogador do Atlético Nacional de Medellín nas duas partidas que o Inter teve contra o clube colombiano, a vitória colorada por 3-0 no Beira-Rio, a derrota do Internacional lá no Atanásio Girardot, que teve o Hinestrosa como o principal jogador destes confrontos. O Inter estabelece de novo o retorno deste jogador à pauta. E quem trouxe esta informação em primeira mão foi o jornalista Marinho Saldanha, que tem um canal no YouTube, repórter também do portal UOL. De acordo com o Marinho, o Inter já projeta fazer investidas por Marino Hinestrosa no final deste ano. Também pelo fato de que ele acabou não fechando com nenhuma equipe do futebol brasileiro e ele foi cotado em várias equipes do futebol brasileiro. Pelo destaque que ele teve no Atlético Nacional de Medellín, o Fluminense quase fechou com ele, o Cruzeiro quase fechou com ele, o Botafogo quase fechou com ele. Mas o Nacional de Medellín bateu o pé porque queria a manutenção do jogador para a fase decisiva da Copa Libertadores da América, onde se tinham perspectivas positivas pela equipe colombiana. Acontece que o Atlético Nacional de Medellín foi eliminado na Copa Libertadores da América, acabou caindo para a equipe do São Paulo e em função disso não tem mais aquela sede de manter o jogador. É claro que o Hinestrosa é um jogador importante, ele vem sendo titular absoluto e principal jogador do Atlético Nacional de Medellín no campeonato colombiano, mas é um jogador que talvez tenha perdido um pouco de valorização nessa aposta que o Nacional de Medellín fez de segurar o jogador e aumentar o valor dele. Agora, no final do ano, os valores que se conversam em relação ao Hinestrosa deverão ser muito menores comparados àqueles valores que se debatiam na metade do ano. Até porque o Atlético de Medellín apostava que ia fazer uma grande campanha na Libertadores com o Hinestrosa como principal destaque. E a partir disso, o valor dele aumentaria, o que acabou não acontecendo. Os valores iniciais cogitados eram de 4,5 milhões de dólares por 50% desse jogador, que é um jogador sim bastante valorizado, até porque ele tem 23 anos de idade e tem ainda uma perspectiva de evolução. Os últimos números tratados com o Fluminense estavam na casa de 8 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos deste jogador. O Inter não vai ou não deve chegar nesta casa de 8 milhões de dólares, 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. O Inter deve fazer uma proposta menor, talvez uma venda
uma compra parcelada de direitos econômicos. É por aí que o Inter deverá atacar. Mas a ideia do Inter é ter bastante caixa para fazer alguns aportes na janela de transferências do final deste ano em função de saídas que devem acontecer. O Inter, por exemplo, cogita a saída do Valência, a saída do Borré através de uma proposta. O Inter deverá vender mais alguns jogadores nessa janela. O Vitão é um que pode sair, o Thiago Maia é um que pode sair, o Vitor Gabriel é um que pode sair. O Inter teve a venda do Wesley agora nessa temporada, que precisa ser reposta. E o Marino Inestrosa é tido como o principal jogador para cumprir esta lacuna, para preencher esta lacuna. Um ponta-direita de muita força física, de muita habilidade, muita velocidade e que tem, inclusive, muitos gols na carreira. É hoje o ficha 1 colorado para apostar na janela de transferências do final do ano. É claro que muitos movimentos precisam acontecer ainda para que o Inter chegue lá com perspectivas de contratar este jogador, mas é o grande nome que encanta neste momento o bastidor colorado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!